Olá, amigo e amiga. Hoje vamos falar a respeito de um tema que é bastante complicado. Aliás, seria mais apropriado tratá-lo numa tese do que numa aula de poucos minutos. Mas o nosso intuito aqui é apenas apresentar um pouco essa questão, que é uma das questões mais relevantes do direito público, que é a questão da discricionariedade administrativa e do ativismo judicial. O que acontece? Em primeiro lugar, vamos lembrar a ideia de que certos atos administrativos eles são dotados de discricionariedade. O que é discricionariedade? Discricionariedade é a situação em que o legislador não estabeleceu de maneira pré-determinada uma solução. Ele permite então que o agente público que tem a função de exercer uma atividade administrativa, ele tome determinadas decisões, tendo em vista as circunstâncias e a avaliação que ele faz dessas circunstâncias. Então nós falamos que o ato discricionário ele é baseado em razões de conveniência e oportunidade. Conveniência quer dizer, é vantajoso ou não vantajoso fazer isso? E oportunidade diz respeito ao momento. É o momento adequado de tomar a decisão? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine que um guarda de trânsito se depara com um carro estacionado em local proibido. Ele poderia guinchar o carro, determinar a remoção do carro. Mas ele, o Código de Trânsito assim o diz, ele pode avaliar se é conveniente ou não, se é necessário ou não tomar aquela decisão. Ele pode simplesmente multar. Mas ele pode, além de multar, remover o carro. Então essa é uma decisão discricionária do agente de trânsito. As decisões discricionárias são especialmente frequentes nos escalões mais altos da administração pública, no nível de governo da administração pública, porque é ali que se estabelecem as regras básicas das políticas públicas. Política pública é a ação governamental organizada para resolver algum problema público. Por exemplo, o problema da segurança alimentar temos uma política pública, que é a política do Bolsa Família, que busca resolver a questão da segurança alimentar e, ao mesmo tempo, incentivar que os pais matriculem os seus filhos nas escolas. A política pública, quando ela é elaborada, muitas vezes tomam-se decisões discricionárias a respeito dessa política pública, a respeito de quais são os melhores métodos para se atingir os objetivos da política pública. Por isso, quando falarmos em política pública, sempre teremos uma série de decisões discricionárias envolvidas. Algumas delas, aliás, são baseadas no que a gente chama de discricionariedade técnica, ou seja, avaliação feita por expertos, pessoas que tecnicamente têm expertise para tomar determinada decisão. No momento que nós estamos vivendo, numa pandemia, muitas das decisões relativas às medidas de combate à pandemia são baseadas nessa discricionariedade técnica. Aliás, se espera que os governantes ouçam os técnicos, os cientistas, os médicos na tomada dessa decisão, tendo em vista a própria ideia de que a administração deve tomar medidas adequadas e eficientes para resolver os problemas públicos. A questão que se coloca muitas vezes é que certas decisões que são tomadas são questionadas em âmbito judicial. Ou, também muito frequentemente, a omissão do Estado em adotar determinadas medidas leva os interessados a ajuizar ações judiciais. Então a questão que se coloca é: como pode ou quais são os limites do controle jurisdicional da atividade estatal? E é dentro desse contexto, dessa análise sobre como se dá o controle jurisdicional das atividades estatais, é que se coloca o termo ativismo. Esse termo ativismo surgiu no final da década de 30, início da década de 40, designando especialmente a atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos, que por vezes barrava determinadas políticas que eram propostas pelo presidente de então, presidente Franklin Delano Roosevelt, na chamada política do New Deal, em que ele tentava enfrentar os problemas decorrentes da Grande Depressão.
Essa atuação de uma corte que era conservadora era considerada ativista, justamente porque não reconhecia legitimidade em certos atos praticados por representantes eleitos pelo presidente e pelo Congresso americano. Então, o chamado ativismo, ele tanto pode ter um viés ideológico mais conservador como mais progressista. A questão aí não é o viés ideológico, mas sim a tentativa de delimitar um certo campo que seria apropriado para a atuação jurisdicional. Mas também não sejamos ingênuos. Isso depende muito da cultura jurídica e das necessidades de uma determinada época. No Brasil, o ativismo decorre especialmente do fato de que temos uma Constituição de modelo dirigente, que estabelece um programa a ser cumprido pelo Estado, implementando direitos sociais, reduzindo a desigualdade, e determinadas atuações do Estado, ou muitas vezes omissões do Estado, no cumprimento desse programa constitucional, vão levar os interessados ao judiciário para tentar resolver aquilo que o Legislativo e o Executivo não resolveram. Então, fala-se que na política não há vácuo, ou seja, todo espaço que é deixado não preenchido acaba sendo preenchido por outrem. Então, o que acontece? Quando o Executivo e o Legislativo não cumprem os seus papéis, os papéis que lhes são reservados pela Constituição, é natural que o cidadão se socorra do judiciário. Então, muitas vezes o ativismo, no caso brasileiro, decorre da omissão, por exemplo, do legislativo em regulamentar normas constitucionais ou do executivo em implementar políticas públicas ou mesmo cumprir as políticas já existentes. Então, por isso, o cidadão muitas vezes se vê necessitado de socorrer-se do judiciário para que isso seja feito. Vou dar um exemplo de uma situação que pode ser considerada ativista e que decorre, por exemplo, da omissão tanto do Poder Executivo em encaminhar o projeto de lei, como do Legislativo em regulamentar a greve dos servidores públicos. Isso propiciou ao Poder Judiciário que uma série de decisões em mandado de junção criasse normas específicas para as greves dos servidores públicos, tendo em vista que esse é um direito constitucionalmente reconhecido aos servidores públicos. Às vezes também se vê o ativismo no que diz respeito à ausência de prestações positivas do Estado, no que diz respeito aos chamados direitos sociais. Por exemplo, quando nós temos alguma falha de funcionamento do SUS ao reconhecer a necessidade de tratamento de uma determinada doença. Então, muitas vezes, o indivíduo que sofre daquela doença vai ao judiciário pedir um determinado medicamento. Mas precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes essa situação de uma certa demanda por parte de políticas públicas é fabricada, porque nós temos agentes econômicos muitas vezes interessados em criar determinada demanda e assim manipular os direitos fundamentais em seu próprio benefício, em benefício da sua atividade lucrativa. Então, é necessário que haja um cuidado em relação a isso, principalmente porque os recursos públicos não são infinitos. Daí porque muitas vezes aqueles que defendem os entes públicos alegam a chamada cláusula da reserva do possível, ou seja, não é possível atender a todas as demandas, sob pena de inviabilizar financeiramente o Estado e, por consequência, a própria coletividade. Essa questão do ativismo judicial realmente é uma questão que eu diria que é um nó górdio, muito difícil de resolver, tendo em vista que decorre dos conflitos decorrentes das próprias demandas da Constituição Federal e das grandes lacunas que nós temos, das grandes mazelas que nós temos na nossa sociedade. Então, muitas vezes, quando as autoridades eleitas não conseguem chegar a um consenso necessário para implementar determinadas políticas, é natural que o cidadão se socorra do judiciário. Essa questão referente à legitimidade da atuação judicial talvez seja a grande crítica em relação ao ativismo judicial. Ou seja, os membros do judiciário não foram eleitos e, portanto, não caberia a eles escolher
quais são as políticas públicas adequadas para os cidadãos. É verdade que, de fato, os juízes não são eleitos. E é verdade também que muitas vezes uma decisão judicial, justamente porque os juízes muitas vezes não têm a compreensão de todo o contexto da decisão administrativa, pode gerar situações muito graves. Por isso é necessário cautela e é necessário uma certa ponderação ao adotar-se decisões que passam por cima da autoridade de agentes que foram legitimamente eleitos. Acho que uma boa baliza em relação a isso foi dado pelo ministro Celso de Mello, que está se despedindo, lamentavelmente, do Supremo Tribunal Federal, numa decisão que ele tomou na ADPF 45, em que ele estabelece justamente essa ideia dessa ponderação. Quando ele fala, por exemplo, que se tais poderes do Estado, ou seja, o Legislativo e o Executivo, agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível, consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí então justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, a ideia de proteção de um mínimo existencial necessária à preservação da dignidade dos cidadãos, que é um elemento importante para que nós possamos balizar eventuais decisões em matéria de interferência judicial na discricionariedade administrativa. Como se vê, não é um tema fácil, é um tema realmente, como eu disse, merecedor de uma tese. Mas precisamos atentar para essas questões e principalmente ponderar se será razoável, por exemplo, que o judiciário interfira na discricionariedade da escolha de um cargo de confiança, tendo em vista os atributos do escolhido. Será que isso não é interferir demais numa atividade que é essencialmente política e que deve ser avaliada principalmente através do voto? Muitas vezes nós vemos algumas decisões que, embora nos pareçam justas, interferem de maneira bastante sensível no equilíbrio dos poderes. Isso é claro que nós precisamos verificar com base no contexto em que é tomada essa decisão, nas informações que o magistrado tem a respeito daquilo. Mas é importante, principalmente, não achar que os magistrados são super-heróis ou que têm superpoderes. Na verdade, todos são homens com suas limitações. Homens e mulheres, é claro, com suas limitações. E é preciso, então, ter uma certa prudência, porque disso decorre até a própria ideia da atividade jurisprudencial, jurisprudência, para que, ao invés de solucionar um problema, crie-se um problema ainda maior. Espero que isso tenha sido esclarecedor e inscreva-se no nosso canal para obter maiores conteúdos e até a próxima aula.